Pessoal, eu sou o Ralph Peter, que novamente retorna para apresentar o segundo e derradeiro bloco do programa de hoje, programa Livros em Revista, que vai ao ar toda quinta-feira ao vivo, às 17 horas, e que visa sempre, e se esmera o possível, levar para vocês um bom entretenimento com um nível de cultura absolutamente elevado. No primeiro bloco nós tivemos a Thaís Matarazzo, que nos encantou com a história do rádio da época de 1928 a 1960, se me não falha a memória, época dourada do rádio. E agora nós estamos recebendo um professor universitário, um mestre doutorando, uma pessoa muito culta, apesar dos seus 31 anos de idade, com os hormônios todos aí estourando, ele não deixa nada para trás, é uma coisa maluca. Ele escreveu este livro, ou, aliás, é o seu segundo livro, O Evangelho segundo Talião, que é muito interessante, porque tem muita ironia, tem muita picardia, muita sagacidade, e mais, demonstra o quanto ele é antenado, não antenado no que tange as coisas da internet, antenado no que tange a sua circunstancialidade, ao nosso cotidiano não só nosso brasileiro ou paulista, cotidiano mundial. Ele criou uma espécie de parábola em cima da lei de Talião, que era aquela olho por olho, dente por dente, que o Hammurabi tanto gostou e adotou. Meu caro, boa tarde. Boa tarde, Ralph. Tudo bem? Tudo bem. Isso é uma falsidade danada, porque nós estamos brincando até agora aqui, feito loucos, aqui tomamos uns 500 cafés enquanto nós entrávamos aqui, mas o protocolo manda que a gente fale, boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Agradeço ao público, boa tarde, boa tarde. Nós falamos um programa de rádio agora com a Thaís, né? Eles fazem assim, aí pessoal, boa tarde, e o cara, boa tarde. Até hoje os caras levantam a plaquinha. Eu agradeço ao apresentador, meu amigo Ralph, pelo convite e pelo espaço, para o debate Talione. O amigo não sei, mas o apresentador é puro falsidade. Nós estamos aqui conversando, aliás, nós sempre procuramos tirar pelo menos esse verniz de apresentador e entrevistado. Aqui somos todos amigos e vai por aí. Meu caro, um livro muito interessante que, aliás, será lançado quando? Sábado agora? Não, na verdade o lançamento do livro vai ser no dia 20 de abril, não esse sábado, o próximo, na livraria Martins Fontes, que fica ao lado do metrô Brigadeiro, na Avenida Paulista, número 509. Aqui pertinho. Às 6 horas da tarde. Então vai ser o lançamento, vai acontecer, isso é interessante, nós procuramos pensar em uma palestra prévia em relação ao lançamento, para que nós pudéssemos debater os temas relacionados ao livro. Então, vai haver um debate com a mediação da jornalista Thalita Mochiuti Cruz, que também é mestranda em teoria literária lá na USP, onde eu estou fazendo doutorado agora, e vai contar com a presença de dois professores. O professor Dimitri Serboncini Fernandes, da Universidade Federal de Juiz de Fora, que vai fazer uma análise sociológica da minha formação, para tentar entender como é que o livro foi forjado em diálogo com a classe social de onde eu venho, com as minhas influências literárias, educacionais, com a formação da minha família. Ele vai fazer uma discussão interessante para tentar entender como é que essa multiplicidade de vozes que está presente no livro, que você mesmo mencionou agora, ajudou a formar a minha trajetória literária. E por outro lado, a Francine Lopes, que é mestre em educação pela Unesp, vai fazer uma discussão mais afeita à teoria literária. Então, quem comparecer ao lançamento do livro vai poder apreciar a obra por dois prismas. Seja o prisma sociológico, seja o prisma da teoria literária, para que haja essa possibilidade de debate mais plural em relação ao Talião. E, naturalmente, todo mundo que for à palestra vai levar o livro de graça, certo? Não, isso, não é isso. Eu não estou aí na situação, digamos, de ser um benemérito dessa maneira. Deixa eu falar uma coisa. Você falando dessa maneira, eu me coloco sempre no lugar do Specknalta, naturalmente. Eu fiquei com a impressão de que o livro é muito difícil de ler, e não é verdade. Se um professor vai tentar entender o que está escrito, é porque não é fácil de ler. Ou está errado? Não, na verdade, o livro tem uma densidade, mas o tom do livro, para usar uma analogia musical, é extremamente variável. Então, as primeiras narrativas... O livro tem 6 partes. Ele tem um prefácio, aí eu digo prefácio literário do livro, porque o professor Dimitri escreveu o prefácio para o livro, mas o prefácio do livro foi escrito por um apóstolo
que outrora tinha sido amigo de Cristo e se tornou mais amigo ainda com um beijo, né? Então a história tornou esse apóstolo um grande traidor. O livro é dividido em 6 partes, e há partes com textos que poderiam ser considerados contos, e aí eles teriam discussões mais afeitas a ser uma tradição literária. Agora, há colagens jornalísticas que modulam esse tom, que mudam o tom da história. Então o livro é extremamente polifônico, no sentido de possuir várias vozes. Flexível. Eu diria que sim. Mas existem histórias sim que possuem uma densidade, que dialogam com uma tradição literária que me é muito importante, muito cara. Então, o livro tem o nome O Evangelho segundo Talião, também nesse sentido. O Evangelho, como os especnautas podem saber, eles formam narrativas extremamente híbridas, extremamente plurais. Não é possível determinar qual o gênero de um evangelho. Gênero, digo, gênero poético. Você tem a história de Cristo, mas nós sabemos a vida de Cristo a partir da aparição pública. Nós não sabemos o que ele fez, a não ser em relação ao seu nascimento, e só começamos a saber a partir da aparição pública. Houve esse ato que ninguém consegue Exatamente. o que aconteceu. Nós temos sermões, nós temos pregações, nós temos feitura de milagres, histórias propriamente ditas, a paixão. E assim como o Evangelho seria um mosaico de histórias, um mosaico de gêneros formados, eu diria que o meu Evangelho segundo Talião parte dessa premissa de que há um trabalho de vários gêneros que dialogam dentro do livro. E segundo Talião, como você já mencionou, a figura de Talião foi, na verdade, as pessoas muitas vezes associam Talião a uma figura humana, a um governante. Talião é um princípio latino que se relacionava na seguinte medida: tal e qual, tal crime, tal pena. Porque muitas vezes, antes da lei de Talião, o castigo do crime superava, o castigo em relação ao crime superava o assassínio. Então Talião começou a estabelecer um princípio de reciprocidade entre crime e castigo. O que o livro vai tentar construir ao longo das várias narrativas é essa metamorfose da figura taliônica nas relações familiares, nas relações amorosas. Um ex-torturado da ditadura vem à tona para mostrar que não consegue sair da lógica taliônica da memória, e assim por diante. Eu faço, como você mencionou, questões do cotidiano. Eu procuro fazer colagens jornalísticas para tentar entender alguns casos supostamente esparsos que dariam vazão para nós compreendermos muitos conflitos sociais. Como é que se pode entender que uma moça vai a uma universidade com um vestido curto, é achincalhada, e na outra ponta um homicida que ficou famoso por ser um maníaco de um parque determinado aqui da cidade, como é que ele pode receber mais de 1000 cartas de amor no seu primeiro mês de prisão? Que eventos ligariam essa misoginia, esse achincalhamento da mulher ao fato de que um assassino, um estuprador de mulheres tende a receber uma série de cargas? E no teu livro, como é que você menciona isso? Como é que você figura isso? Como um fenômeno social, uma catarse generalizada? Na verdade, o livro, como você mencionou, ele tem esse aspecto irônico. Então, mais do que colocar uma resposta, eu procuro suscitar perguntas. Eu procuro suscitar a curiosidade e a investigação do leitor. Você veio para complicar e não para explicar? Pois é. Na verdade, isso é uma questão... Falando do rádio. Essa é uma questão extremamente antiga sobre se a literatura deveria postular resoluções de problemas que não foram resolvidos na realidade, ou se ela deveria problematizá-los ainda mais para fazer com que esses problemas assumissem uma nova dimensão ou pudessem ser pensados de uma outra maneira. Eu gosto de uma tradição literária que caminha pelo negativo, ou seja, que agudiza o problema, que coloca o punhal ainda mais fundo, digamos assim. Então me parece interessante que, ao invés de haver resolução de problemas, que a literatura acompanhe o movimento da história, da realidade, e muitas vezes dê sentido a ele. Hoje em dia, desde uma tradição, digamos, mais pós-moderna, eu diria no pós-Segunda Guerra, a literatura muitas vezes perdeu o sentido de questionamento, de totalidade, dos sentidos. Então eu diria que o meu livro ele procura se situar numa tradição literária da contemporaneidade, mas retomando determinadas formas e questionamentos
que são marcados de outros momentos literários. A gente até poderia mencionar essa questão do Dostoiévski, que é o autor que eu estudo. Ele tinha uma maneira muito peculiar de conceber as personagens. Ele pensava as personagens com uma ação a partir de uma ideia que as obcecava. Só que ele não colocava essa personagem vivendo a ideia de maneira cotidiana e normal. Ele pensava em que essa ideia daria no limite para conceber as ações. Então, um exemplo clássico seria o Crime e Castigo, que é a obra mais conhecida do Dostoiévski. Se Deus não existe, tudo é permitido. Dostoiévski está pensando essa modernidade que rompe a existência de Deus. Logo, esse jovem estudante, o Raskolnikov, concebe que, para mudar a sua vida ou transformar a humanidade como Napoleão, ele pode romper com o não matarás, assassinar uma velha usurária que o explorava para tentar alterar uma situação social, para tentar mudar a sua própria situação e se tornar um legislador da humanidade. Então, Dostoiévski ele não pensou a ruptura ética da ausência de Deus apenas como uma blasfêmia ou apenas como um problema... Negar uma divindade. Ele pensou no sentido de levar essa personagem a incorporar os conflitos limites desse problema ético. Então, isso faz com que nós... eu tentei, como alguém que gosta muito de Dostoiévski, eu sempre tento refletir sobre como a realidade de hoje, muitas vezes, é até mais dostoiévskiana do que o próprio século XIX, no qual o escritor russo se inseria. A gente tem, na verdade, mais do que a neurose, a psicopatologia estabelecida no cotidiano. Esses exemplos que eu citei agora, da moça na universidade, e o maníaco, digamos, maníaco assim chamado pela polícia, pela mídia, e recebendo cartas de mulheres que sabiam que ele havia estuprado e assassinado, é bastante interessante para nós pensarmos a proximidade de infração e norma, entre normalidade e loucura, insanidade. Então o livro, o Evangelho segundo Talião, nesse sentido, procura se espraiar, procura se miscuir por vários setores da nossa realidade, da nossa sociedade, para tentar compilar narrativas que caminhem por esses nossos escombros. Nesse caso específico que você mencionou do maníaco do parque e tal, e da menina com a saia curta, e eu acho que cabe uma explicação. Vocês que não são de São Paulo, aconteceu um incidente numa faculdade, uma menina resolveu, como a gente fala, resolveu aparecer, e foi com um vestido super curto, como... acho que substituindo uma bermuda ou coisa do gênero. Era bem curtinho, era infinitamente curto. E o pessoal percebeu que ela queria aparecer, e começou a tratar mal a menina como se ela não tivesse o direito de fazer aquilo. E deu um incidente miserável, causou-lhe até uma certa notoriedade, que ela apareceu nua na revista, E o livro explora esses momentos. Exatamente. Esse momento desde o achincalhamento até, vamos dizer, foi alçada a condição de estar. Ou seja, aquela misoginia, aquela violência foi utilizada para alçá-la. Mas ela nem era imaginada. Não, claro, mas foi uma ela teve... É interessante pensar que essa violência fez com que ela subisse. O que parece muito interessante para pensar a sociedade. Como é que um ato de extrema violência, desrespeito, um preconceito estabelecido pode fazer com que uma pessoa depois seja aceita socialmente? Aí é porque ela ficou na condição de vítima. E o brasileiro, particularmente, gosta muito da vítima. Eu vou te dar um exemplo. Se você vê um sujeito apanhando na rua, por mais que você não sabe o que ele fez. Ele roubou uma carteira, coitado. Não bate tanto nele. Nós estamos sempre do lado da vítima. Não sei se você sente assim. Eu vejo isso como eu ando muito a pé, por aí. Sim, claro. E tal, me relaciono bastante. Eu noto isso. Eu diria que... Você vê um policial batendo num sujeito, claro, ninguém gosta de ver uma cena dessa, mas aí ele acabou de assaltar uma velhinha, bateu, deu uma tijolada na cabeça dela, coitado, não vai bater nele. É interessante, mas nós sabemos que a sociedade brasileira também sabe eleger seus inimigos e colocá-los num local de exclusão. Então essa lógica taliônica, essa lógica que faz com que ela passe do achincalhamento à condição de estrelato, também tem uma questão dessa retaliação taliônica, digamos assim. Mas você dá um diagnóstico sobre isso ou não? Você simplesmente permeia pelo assunto? Na verdade, eu trago essa questão para o leitor para que ele pense, porque da mesma forma que eu fiz essa montagem no caso dessa história,
eu tento pensar essas relações junto com o leitor, eu tento fazer montagem de histórias. A última história do livro, que é a mais longa e tem o mesmo nome do livro como um todo, o Evangelho segundo Talião, traz um diálogo entre um advogado criminalista, entre o criminalista, e um serial killer, um assassino em série. Eles estão no parlatório da prisão e, teoricamente, no parlatório não pode haver violação por parte das autoridades policiais, e aí eles podem conversar abertamente sobre o que seria o Evangelho segundo Talião, sobre o que seria, sobre se a história humana poderia superar esse olho por olho, dente por dente, se haveria a possibilidade do oferecimento da outra face. Então o livro está problematizando uma série de conflitos que foram sendo estabelecidos ao longo da história. Jogando na mesa uma série de cartas que a pessoa escolhe. Eu diria que sim. Não sei se o livro dá total abertura para a escolha, mas que... Não, mas a abertura está na cabeça do cara, eu acho do leitor. Dá para fazer uma leitura extremamente vasta. Falei para vocês que era muito interessante. O livro é interessante e ele é uma figura sensacional, tanto que já comeu todo o espaço do programa. Falou sozinho o tempo todo aqui. Isso é ótimo, meu cara, acredito. Antes você para de falar. Tá bom. Faz a gentileza, antes que nos esqueçamos, dá para eles o teu site de relacionamento, o blog, tudo aquilo que você tem direito. Já há quase 4 anos eu desenvolvo o blog Subsolo das Memórias, que está no seguinte endereço, www.subsolodasmemorias.blogspot.com. Agora há uns 2 meses eu entrei no Facebook, então pelo meu nome Flávio Ricardo Vassolera as pessoas podem me adicionar. E eu gostaria de agradecer ao pessoal da editora Universos, que teve uma dedicação muito forte para a feitura do livro. Pessoal, parabéns. A Júlia Marçal e o Bruno Romão, que foram os designers do livro, eles não apenas fizeram um design, digamos, normal, rotineiro, mas eles entenderam a proposta extremamente plural do livro e montaram as histórias, a diagramação, conforme o conteúdo do livro. Então, por exemplo, na primeira parte, se você puder mostrar nas primeiras páginas... Não vai ter muito tempo. Existe uma história de um ex-torturado, e aí foram feitas páginas de inquérito, posso mostrar? Claro. Com a ponta... Câmara do meio, por gentileza. A ponta da página foi colocada, ela foi queimada, e a letra com máquina de datilografar. E aí nas colagens jornalísticas eles reproduziram alguns aspectos de jornal, então eles foram muito interessantes e muito dedicados nesse processo, então eu agradeço ao pessoal da Universo por isso. Não esquece de dar o nome do editor também, que assim se garante o próximo. Claro, o Dr. Júlio Batista, que é o dono da Universo ali, eu agradeço a todos eles. Doutor Júlio Batista, ok. Doutor, muito obrigado, parabéns, você está com uma turma de primeira aqui. Aproveitando o ensejo, rapidinho, você não teme que a tua obra venha a ser taxada como uma coxa de retalhos, ou é essa a ideia? Na verdade, essa noção de romance, essa noção de história integrada com começo, meio e fim, vem sendo questionado pela tradição literária do século XX de maneira muito frontal. A gente pode citar o James Joyce, que estabelece no Ulisses uma história de um dia, em que vários aspectos da história ocidental são postos e colados de uma maneira que é muito difícil chamar Ulisses de romance. Então, o questionamento de um gênero estruturado e integral, ele já vem sendo feito. Eu tento, de certa maneira, retomar alguns aspectos e trazer temas históricos, sociais, pungentes nas narrativas. Isso é algo importante. O tempo que você passou na Rússia, ficou um ano lá? Eu morei na Rússia durante o meu mestrado. Inclusive, uma das partes do livro, que se chama Confesso que Sobrevivi, e talvez os leitores de Pablo Neruda cheguem a esse aspecto, traz histórias tanto de Moscou quanto de Auschwitz. Eu estive em Auschwitz ali, visitei, se é que se pode chamar de visita, os 2 campos, estive lá. Se visita não fosse, queimado estaria. Meu Deus do céu. Mas continua. Então, eu visitei, fiz percursos ali tanto pela Rússia quanto pela Polônia, e trago várias histórias de pessoas que estudaram comigo na Universidade Russa da Amizade dos Povos, onde eu fiz um curso de russo para conseguir ler o Dostoiévski no original. Só um detalhe, o Chico Buarque, no começo do Budapeste, fala que o húngaro é a única língua que o diabo respeita. Talvez o russo seja a única língua que o Stalin respeita, porque é uma coisa muito difícil. Então, uma das partes do livro se passa ali
nesse período, nessa estada russa, em que eu tenho que trazer uma série de histórias desse período. Você tem esse outro, o livro anterior, que é o Dostoiévski e Bergman, O Niilismo na Modernidade. Isso, esse livro que eu publiquei pela editora Intermeios se refere a um curso que eu ministrei ali na Intermeios ano passado sobre o Dostoiévski e o Bergman, e os alunos e esse professor formamos um livro, eu fui organizador desse livro e tal. Ambos são referências para o Evangelho segundo Talião. Meu caro, finito. Como é que se fala acabou aí em russo? Viciou. Me viciou. No russo dele. Bom, gente, muito obrigado pela participação. Eu tenho certeza que vocês adoraram. Hoje o programa foi simplesmente sensacional. Receba, por gentileza, os agradecimentos dessa turma toda. Muito obrigado. Despida-se que nós já estamos de saída. Eu gostaria de convidar a todos, então, mais uma vez, para o lançamento do Evangelho segundo Talião, não esse sábado, o próximo, na livraria Martins Fontes, que fica na Avenida Paulista, 509. O lançamento vai ser às 6 horas, estão todos convidados, inclusive o nosso querido Ralph Peter. Estarei. Pessoal, até a próxima quinta-feira. Muito obrigado e felicidades. Tchau, tchau.